Preste atenção para você iniciar essa semana com essa palavra no teu coração, porque o que nos alimenta é a palavra de Deus. Ela nos alimenta, essa palavra que nos dá vida, que nos dá poder, que nos dá unção, que nos dá virtude, essa palavra que nos encoraja a nós caminharmos, não é verdade? Então é através da palavra que nós caminhamos. Então a palavra, ela tem vida, a palavra tem poder, a palavra tem virtude, a palavra salva, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra anima, a palavra leva para o céu, a palavra batiza com o Espírito Santo, a palavra abre porta, a palavra abre a porta do milagre. Então é através desta palavra que nós somos abençoados por Deus. Amém? Abre a sua Bíblia aí no Gênesis 37, versículo número 2, aonde nós estaremos lendo o texto foco, o texto base desta noite, para você meditar aí no teu coração. Diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícia deles a seu pai. Amém? A história diz que José é o filho da velhice. José era o filho, aspa do tacho, que fala os antigos, né? Era o filho da velhice que Deus havia dado para Jacó. Jacó, eu não sei se você sabe, mas a história diz que Jacó, ele trabalhou durante 7 anos para casar com a mãe de José, Raquel. E depois, quando ele foi tomar posse da esposa, teve que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, trabalhou durante quanto tempo? 14 anos para tomar posse da sua companheira. E então José, quando casa com ela, chega em casa e não tem filhos, né? Não tinha filhos. E Deus, pela sua misericórdia, deu um filho para Jacó, o filho da velhice. Ele ainda avançado em idade, Deus deu um filho para ele. E o nome do filho se chamava José. José era o filho de Jacó e era o filho amado. Mas Deus abençoou e deu para Jacó o filho da velhice. Imagina que maravilha. E nasceu José. E José era o filho amado. José era o filho a qual Jacó amava demais. José era o filho a qual Jacó olhava e dizia: olha que menino bonito. José passava no quintal, brincava de um lado do outro, e Jacó olhava, babava aquele menino. Ele tinha mais 11 filhos, tinha mais 11, olha só, não tinha só José, tinha mais 11, que total dava 12 filhos. E desses 12 filhos de Jacó é que nasceu as 12 tribos de Israel. Porém, Jacó ficava mais assim, deslumbrado, meio que alegre, né? Olhava para José e dizia: é o filho da minha velhice. Ou seja, aquele menino era tudo para José, tudo para Jacó. Se quisesse deixar Jacó triste, era tocar em José. Tocava em José, Jacó já ficava meio triste pelos cantos. Agora, queria alegrar Jacó, é dizer que José era o mais bonito, né? Era o preferido do papai. E a Bíblia vai dizer que naquela época, Jacó, ele quis agradar a José, porque José era um filho obediente. Diga obediente. Obediente. Se você quer ser amado pelo seu pai, seja obediente. Ou seja, Jacó dizia vai, José ia. Jacó dizia volta, José voltava. Jacó dizia arruma um alimento, leva para os teus irmãos que estão trabalhando no campo. José não questionava, arrumava tudo e ia. Ou seja, era o filho amado de Jacó, porque ele obedecia à voz do seu pai. E a história diz que Jacó queria agradar a José. Imagina, não é fácil. Hoje você tem aí 2 filhos, 3, 4, 5. Agora imagina um café da manhã com 12.
12 sentados na mesa, tomando um café da manhã. Um olha para o outro, um olha para o outro e conversa e tal. Nem sempre todos, se interagem. E realmente a história vai complicar quando Jacó, ele olha para José e diz assim: meu filho, eu quero te dar um presente. E José olha e diz: pai, o que é? Diante de todos os irmãos, diante de todos, de Rubens, Dan, diante daqueles irmãos de José, Jacó, ele se aproxima e traz uma túnica. Ele traz um presente. Você sabe o que é uma túnica naquela época? Sabe qual é o valor de uma túnica naquela época de Jacó? Era algo extraordinário, era algo realmente maravilhoso. É como você dar um carro para o teu filho hoje, 0 quilômetro. E ali causou um dos problemas na vida de José, porque Jacó queria honrar o seu filho, Jacó queria abençoar o seu filho. E então ele vai lá na melhor costureira da cidade e manda confeccionar uma túnica, colocar o melhor tecido, o melhor aviamento, prepara tudo. E um dia, quando amanhece o dia, diante de todos os irmãos, Jacó pega a túnica e coloca sobre José. Quando ele traz a túnica e coloca sobre José, os outros irmãos ficaram meio que assustados, olhavam para o outro e se perguntavam: por que ele? E por que não eu? Por que a túnica para ele e por que não para mim? Jacó pega a túnica e diz: José, pela tua obediência, pela tua fidelidade ao seu pai, e por você ser o filho da minha velhice, aqui está um presente. E diante de todos os irmãos, coloca a túnica sobre José. A história diz que aquela túnica, eu quero dizer, eu como pregador, eu quero falar que aquela túnica, diga comigo, a túnica da discórdia e do ódio. Porque quando Jacó pega aquela túnica e coloca sobre José, causa um grande problema no meio da família, causa uma catástrofe terrível. O que foi? O problema é que os irmãos não aceitaram. Os irmãos ficaram chateados quando viu aquela túnica em José. Eu não sei se você tem 1, 2, 3, 4 filhos, e quando você dá um presente para um, parece que o outro fica meio ciumado. Não é dessa forma, Davi? Um olha, mas para que ele? Por que não para mim? A história diz, na verdade, missionário Elzi, dá uma complicação, não é, irmão João, no meio daquela família, porque você dá um presente para um se agrada e o outro não. Mas geralmente o pai ou a mãe sabe qual é o filho mais obediente, qual filho que ele pode contar nesses momentos. E eu digo que aquela túnica que Jacó colocou em José era a túnica da discórdia e do ódio, porém dada a José por seu pai Jacó. Israel, ou seja, Jacó, que ele teve o nome de Jacó mudado para Israel, amava José mais do que todos os outros filhos. E ele traz aquela túnica e coloca. Agora, meus irmãos, aquela túnica era o divisor de água. Aquela túnica estava fazendo uma divisão a partir daquele dia. Quando José recebeu a túnica sobre ele, os irmãos automaticamente começaram a odiar José. Ou seja, eles tinham problema, mas antes da túnica estava tudo bem. Eles tinham guerras, mas antes da túnica estava tudo tranquilo. Agora, meus irmãos, depois que José recebe a túnica, o negócio fica estreito, porque José passou a ter inimigos dentro da sua própria casa. José passou a ter os seus próprios irmãos como inimigo dele, porque aquela túnica, um dizia, é para mim, o outro dizia, não, tinha que ser meu, o outro, não, essa unção era para mim, era assim que eu queria. Mas na verdade, Deus escolheu a José para colocar aquela túnica sobre ele. E aquela túnica vai mudar a história de José, da água para o vinho. Aquela túnica coloca algo que todos os dias os irmãos acordavam com
cumprimentava José. Oi José, tudo bem? Tudo bem. Oi José, bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Mas um dia antes que José recebe a túnica, quando ele levanta no outro dia, que ele vai dar paz para o seu irmão, a paz do Senhor, shalom, o irmão vira o rosto para ele. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a túnica que você tem, você não merecia ela, era para mim. A túnica que o papai te deu, não era para você, era para mim. Ou seja, José nunca pediu a túnica. José nunca falou: pai, me dá um presente final de ano, uma túnica. Não, mas o pai reconhece, o pai entende que José estava preparado, e diante de todos os irmãos, coloca a túnica sobre ele. E detalhe, aquela túnica só era usado em filhos de reis, de sacerdote. Aquela túnica era algo extraordinário. Só pessoa rica poderia ter aquela túnica. É o que eu disse. É como dar um carro do ano para o seu filho que terminou a faculdade. É como dar um carro do ano para o teu filho que é obediente, chegou no final dos estudos, você quer honrar. Assim fez Jacó. Ele honrou o seu filho. Só que aquela túnica, eu já falei, era a túnica da discórdia, do ódio. Porque a partir daquele dia o problema chegou. E ainda, para causar mais problema, José andava sonhando. José tinha sonhos. José sonhava. Diga comigo: José, jovem que sonha demais, jovem que sonha grande. A história diz que José já estava com um problema de ter recebido a túnica. Sabe como que eu considero a túnica? A túnica é algo que Deus coloca em nós quando Deus quer nos honrar. Amém? Você vai destacar naquilo que você faz, porque Deus vai colocar uma túnica de destaque na tua vida. Ou seja, se você tem um comércio, o teu comércio vai ser o melhor daquela região. Por quê? Porque Deus foi lá e colocou uma túnica de destaque na tua vida. Se você trabalha com algo na tua região, você vai ser o melhor. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, pode ter 10. Mas quando Deus coloca a túnica em você, o que você faz vai ser o melhor. Você vai destacar no meio de 100, de 200 pessoas. Você vai destacar. Quando Deus colocar essa túnica em você, você vai ser o melhor vendedor, você vai ser o melhor supervisor, você vai ser o melhor empresário, você vai ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Por quê? Porque Deus colocou uma túnica de destaque na tua vida. Só recebe essa túnica quem é o quê? Obediente. Quem tem compromisso com o Pai. Senhor, porque eu não sou melhor no meu trabalho? Porque você está faltando alguma coisa ainda. Senhor, porque eu não sou melhor na minha região? Que está faltando alguma coisa? Entra na posição que Deus quer, porque Deus vai destacar aquilo que você faz. Quem recebe, diga glória a Deus. Diga: a partir de hoje eu recebo essa túnica na minha vida, eu vou me destacar naquilo que eu faço. Para colocar uma túnica, ela vinha a manga até aqui, a manga até aqui, e até os pés. E José andava bonito. Resultado, a túnica era tão linda que tinha várias cores. Quantas cores tinha? Várias cores era a túnica. Observa bem uma coisa: haveria um significado específico para cada cor. Não dá para falar todas as cores, mas eu quero apenas dizer o seguinte: o vermelho, creio que a túnica tinha o vermelho. Todo lugar tem vermelho, não é isso? Então a túnica tinha o vermelho. E o vermelho significava o quê? A autoridade de Deus. Quem recebe, diga glória a Deus. Diga assim: a minha túnica, ela tem a cor vermelha, ela tem autoridade. Deus vai me dar autoridade naquilo que eu faço. Deus vai me dar autoridade quando eu abrir minha boca. Deus vai me honrar aonde eu chegar. Aleluia. Então o vermelho quer dizer o que? Autoridade. Mas também tinha o branco, porque não podia faltar o branco. A cor branca também tinha. Qual o significado da cor branca? A cor branca significa o que? Santidade. Amém? Glória a Deus. O vermelho significa o que? Autoridade. O vermelho é o que? Autoridade. E o branco é o que?
santidade. Então autoridade e santidade andam junto. Glória a Deus. Diga: autoridade e santidade andam junto. Quando você olha para alguém que se destaca, ele tem autoridade e tem santidade. Aleluia. Quando alguém olhava para José, via dele o que? Autoridade, e via santidade. Glória a Deus. É o que chamava a atenção. Por isso que o pai foi lá e colocou sobre ele uma túnica. Ele tinha autoridade e ele tinha o que? Santidade. Glória a Deus. Autoridade no falar, autoridade no pregar, autoridade no agir, autoridade no conversar, autoridade no orar, autoridade em obedecer. Mas também ele tinha o que? Santidade. Ele tinha santidade no falar. Ele não ficava falando qualquer besteira por aí. Ele não abria a boca dele para falar as gírias do momento. Ele não abria a sua boca para falar palavrão. José era diferente. Aleluia. José não precisava ir para o Facebook mostrar o dedão do pé. José não precisava para o Facebook mostrar o cabelinho da perna. Não, sabe por quê? José tinha santidade com Deus. Quem recebe, diga glória a Deus. Eu sempre digo para as mulheres que são solteiras, né? Olha, não precisa você ir para o Facebook mostrar a perna, mostrar a ponta da sobrancelha, mostrar os peitos. Não precisa. Por quê? Quando eu tenho Deus, é Deus que me justifica. Quando eu tenho santidade, é a santidade que me leva. É a santidade que faz a diferença. Por que que o pai disse não? Coloque a túnica em José. Porque José era autoridade e ele era santidade. Quem pode dizer essa noite: Deus me dá autoridade, me dá santidade? Aleluia. Sabe de uma coisa? Quando Deus quer fazer, Deus faz. Você não tem, Deus dá. Você não pode, Deus faz. Não tem como ir, Deus faz você chegar. Não tem como crescer, Deus traz para a sua vida. É um lugar que não tem formosura. É um lugar que não tem aparência. Mas se Deus estiver contigo, Deus faz o milagre acontecer. A sua padaria, por exemplo, Davi, é num lugar sem expressão. É um lugar que não tem muita expressão, mas Deus te colocou ali para te honrar naquele lugar. É a melhor padaria daquele bairro. É um lugar que alguém olhou e falou assim: aqui eu não colocaria uma padaria. Mas você foi lá e disse: aqui eu coloco a minha padaria. Ou seja, aonde eu chegar, Deus entra comigo para me dar vitória. Glória a Deus. Então entenda bem, recebe aí. Não importa o lugar, não importa a cidade, não importa o bairro, não importa quem, não importa a pessoa. Quando Deus quer te abençoar, Deus traz na tua mão e faz você um vencedor. Quem recebe, diga glória a Deus. José, diga comigo, o sonho que José teve. Porque, meus irmãos, pensa comigo. Em um dia, José recebe uma túnica. No outro dia, ele amanhece e fala para os irmãos assim: eu tive um sonho. Aí os irmãos falaram: o que aconteceu? Eu sonhei. Sonhou com o quê? Ah, o sonho que eu tive essa noite é o seguinte: eu sonhei que eu estava malhando trigo e os molhos do meu se levantavam e os de vocês se curvava perante o meu. É, José, é o sonho que eu tive. Os irmãos de José começaram a odiar José. Primeiro, porque ele recebeu a túnica. Segundo, porque ele tinha sonhos. Aleluia. Tem gente que não gosta de nós porque nós temos sonhos. Nós sonhamos. Quem tem sonho aqui, diga glória a Deus. Porque o dia que você parar de sonhar, você está morto. Já morreu. E Deus chama você para ser um eterno sonhador. Sonhar hoje, sonhar amanhã, porque o milagre vai chegar na tua vida. Seja um sonhador. Sonha agora, sonha depois, sonha amanhã. Viva sonhando, porque uma hora dessa Deus vai transformar em realidade na sua vida. O sonho que José teve com seus irmãos causou inveja nos irmãos. Que eles olhou e falou: ô José, você sonhou com isso, José? Nós vamos dobrar diante de você. Ficaram com raiva de José. No outro dia José amanheceu o dia de novo. Quando foi tomar café: ô pai, eu quero falar de novo. Falar o que, meu filho? Contar outro sonho. José, outro sonho? Contar de novo? Eu penso comigo que um dos maiores erros de José foi contar o sonho dele na presença dos seus irmãos. Tem muita coisa em nossa vida que não se concretiza. Sabe por quê? Nós contamos nossos sonhos para pessoas erradas. Confiamos nossos segredos para pessoas erradas. Quer ser vencedor? Guarde o teu sonho com você. Deixa para revelar na hora certa. Porque quando você revelar,
é a hora de Deus, Deus vai te exaltar. Aleluia. José contou novamente o sonho e disse: olha, eu sonhei novamente. Aí o pai disse: sonha com o que, José? De novo. Tem gente que não suporta o sonhador. Tem gente que não gosta do teu jeito. Tem gente que não gosta do teu sorriso. Tem gente que não gosta do jeito que você canta, que você fala, que você anda. Incomoda. Tem gente que até o teu respirar incomoda. Você cantar um hino então incomoda mais. Mas eu quero dizer uma coisa: continue incomodando o inferno. Continue incomodando, porque você vai sonhar. Você está vivo, continua sonhando. Deus vai te honrar cada sonho que você tiver. Aleluia. José falou assim: eu tive mais um sonho. Posso contar, pai? José, olhe lá, cuidado. Que sonho você teve hoje? Conta. Pai, eu sonhei o seguinte: eu vi o sol, eu vi a lua, e eu vi 11 estrelas se dobrava diante de mim. Quando falou isso, os irmãos jogou prato, jogou copo, se levantaram e disseram: não quero ouvir uma conversa fiada dessa novamente aqui, papai. Como que o senhor permite uma coisa dessa? José ontem sonhou que nós estávamos dobrando o joelho diante dele. Agora hoje, papai, José sonha. Papai, o senhor não está vendo que ele está falando do papai e da mamãe? O senhor não está vendo que esse sonho dele é o pai e a mãe? E os 11 somos nós? Esse menino tem 17 anos. Esse menino não é nada. Como que ele vai dizer que nós vamos dobrar o joelho diante dele? Esse menino é prepotente. É por isso que nós não gostamos dele, não queremos papo com ele. José, ele foi praticamente massacrado pelos seus próprios irmãos. A luta de José não foi na faculdade. A luta de José não foi no trabalho. A luta de José não foi com o vizinho. A luta de José foi dentro da sua própria casa. Aleluia. Tem momento que a nossa guerra é dentro de casa. Quem tem inveja de você? Quem te conhece. Quem não quer ver os teus sonhos se realizar é quem conversa com você. Porque quem não te conhece nem sabe a tua história. Só para quem você conta os teus sonhos, é eles que têm inveja. Está conversando contigo, mas a inveja está grande daquilo que Deus deu para você. Está sorrindo para você, mas está com inveja do carro que Deus te deu. Está com inveja da casa que Deus te deu. Está com inveja da empresa que Deus te deu. Está com inveja de muitas coisas. Então fecha a tua boca. Nem todos deverão saber qual é o teu sonho. Aleluia. Levanta o dedo de profeta. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: nem todos deverão saber do teu sonho. Já vou encerrar. Pegaram José, discriminaram ele. Ninguém conversava com José mais, nem a paz dava. Mas quem é obediente é obediente. Diga para o teu irmão: continua sendo obediente. Não importa onde Deus te mandar. Se Deus mandar, vai. Aleluia. Já imaginou se Deus mandar você na casa do teu inimigo e falar para ele: ó, Deus mandou vir falar que te ama. É complicado, né, Lidiane? Se na casa de quem não gosta de você, falar: ó, Deus mandou falar que gosta de você, que você é bom demais. José estava em casa, os irmãos não olhavam para ele, os irmãos não conversavam com ele, não dava paz para ele, só olhava de lado, só olhava de bico. Aí o pai fala: José, pois não, pai, arruma as coisas, vai lá encontrar teus irmãos. Meu Deus do céu, é forte Brasil. Aleluia. Deus estava provando a fidelidade de José. Vai lá encontrar com seus irmãos, José. Tá bom, pai. Arrumou as coisas, preparou e foi ao encontro dos irmãos. Quando chegou lá, não achou, olhou para um lado ou para o outro. Se a outra pessoa falar: bom, vou até embora, não achei, vou para casa. Não. Quando Deus te dá algo para fazer, vai até o fim. Não deu certo? Encontra a saída. Não conseguiu? Resolva o problema. Deus nos chamou para resolver problemas. Eu tenho certeza que na empresa do Davi, quando acontece um problema e você fica sabendo que o teu funcionário resolveu o problema, você fica feliz.
Não precisou nem chegar até você. Ele resolveu o problema. Lá no seu trabalho, presbítero João, dá um problema. Você não espera chamar ninguém. Você faz o quê? Resolve o problema. Aleluia. José disse: eu não vou embora não. Ficou fazendo pergunta. Vocês viram aqui 11 pessoas, 11 jovens trabalhando, cuidando de ovelhas? Ah, rapaz, nós vimos sim. Está lá em Dotã, uma cidade vizinha. José arrumou as coisas, foi encontrar com eles. Porque o coração de José era um coração perdoador. Amém? Diga: Deus tem que dar para nós um coração perdoador. Está falando de você, você está perdoando. Está vendendo teu ministério, você está perdoando. Está falando mal da tua família, você está perdoando. Está falando mal do teu trabalho, você está perdoando. Está falando mal de você no trabalho, estão fazendo fofoquinha com o teu nome, mas você está perdoando e continua firme com Jesus. José era assim. José viu os irmãos e veio correndo para abraçar os irmãos. Quando eles olharam de longe, falou: peraí, está vindo uma pessoa lá, quem que é? Alguém gritou: é José. Não acredita, aquele sonhadorzinho de meia pataca, aquele sonhadorzinho de meia tigela, está vindo encontrar conosco. Alguém gritou: é hoje a oportunidade que nós temos de acabar com os sonhos dele. É hoje a oportunidade que nós temos de destruir a vida dele. Porque o teu coração é de paz, mas tem muita gente que você abraça e o coração ainda está duro. Você perdoa, abraça, mas dentro dela não liberou perdão ainda. E quando a pessoa não libera o perdão, ele adquire enfermidades para a alma, enfermidade para o seu corpo. José chegou lá, primeira coisa que eles falaram foi no problema que causou a inveja. Qual era o problema deles? A túnica. Qual era o problema? Qual era o problema? Olharam e disseram: e essa túnica aí, José, que você está tão metido, orgulhoso com essa túnica, andando de um lado para o outro. Você sabia que essa túnica era para ser nossa e não sua? Você sabia que você recebeu, mas não era para você, era para nós? José olha para os seus irmãos. Imediatamente eles pegam aquela túnica, rasgam a túnica, tira de José, pega José, vamos matar José. Imagina seus próprios irmãos querendo matar teus sonhos, porque você sonha, porque você é um sonhador. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, não temas afrontas, continua sonhando, porque Deus vai te honrar a qualquer momento. A vitória vai descer na tua vida a qualquer momento. Levanta a mão e segura e dá glória a Deus. Jacó dá a missão para José: ir até os seus irmãos, trazer a notícia. Eu quero dizer o seguinte, que essa missão, eu dei o nome para ela, sabe qual foi? Missão em meio a lobos e abutres. Mesmo assim José foi. Que Deus é esse que dá uma missão tão terrível dessa? Você não entendeu ainda? É porque Deus tinha propósito com José. Deus tinha sonhos para realizar na vida de José. E os sonhos, eles são feitos de degraus. Os sonhos, um dia você pisa no primeiro, outro dia você pisa no segundo, outro dia você pisa no terceiro. É como se fosse esse degrau aqui, ó. O sonho é isso, é você estar aqui embaixo, sonhando de estar lá em cima. Mas um dia você está aqui, ó, tranquilo. Mas querido, até chegar ali é um processo. Você não chegou um trabalho de 20 anos um dia para a noite. Demorou dias. Um dia você está aqui, passa o tempo, passa a prova, passa a luta, tempestade, vendaval, pessoas desistem, pessoas param, pessoas zombam de você, pessoas murmuram de você. Daqui a pouco você está aqui em cima. E passa a prova e passa a luta, está aqui em cima. Daqui a pouco você está no topo da vitória. Mas tudo tem o quê? Um processo. O primeiro processo na vida de José, sabe qual foi? De qual foi, pastor? A cova. Deus mostrou para José o sol, a estrela e a lua se curvando, não mostrou? Deus não mostrou os feixes de trigo? Não mostrou? Agora Deus não mostrou para José a cova. Sabe por quê? Porque a cova é o primeiro degrau para tomar posse da vitória. É o processo que vai te levar no topo da tua vitória. Eu não tenho tempo para concluir. Eu vou resumir para você poder entender o que Deus fez na vida de José.
José passa o primeiro degrau. Qual foi o primeiro degrau na vida dele? A cova. Os irmãos pegam José, tchum, lança no buraco. É a primeira prova. Mas quem tem sonhos, diga, quem tem sonhos, nem a cova, nem o buraco pode destruir. Aleluia, porque ele sonha e o sonho está em Deus. Ele passa pela cova, ele passa pelo buraco, ele passa pela tempestade, mas ele sabe que o Deus do céu e da terra vai honrá-lo. Primeiro processo era José na cova, lá no buraco. Os irmãos em cima. Quando José caiu no buraco, sabe o que eles fizeram? Foram lanchar, foi comer. Olha a sensibilidade. Tem muita gente que não tem sensibilidade. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você busca a Deus, mais pessoas estão torcendo para você cair no buraco. Os irmãos de José, quando viram no buraco, riram de José. Oh, que maravilha! Oh, que coisa linda! E lá em cima comendo e tomando café. Sabe por quê? Não era sensível à prova de José. Tem gente que sabe, você está doente, você está na prova, desempregado, passando pelo vento, a tua empresa passando a fase difícil, mas ele quer sugar mais e mais, quer tirar mais e mais, quer tirar mais e mais. Mas eu entendo uma coisa: quem tem sonhos, mesmo no buraco, ele vai crescer diante de Deus. Cova não vai destruir nenhum sonhador, aleluia, porque o Senhor vai te honrar na hora certa, aleluia. O primeiro degrau era a cova. José agora tem um segundo degrau, para encerrar. Dali para lá, irmão, é só prova, é só vento, para chegar aonde Deus queria que José chegasse. Está entendendo? Você tem um alvo aonde você vai chegar. Você tem um lugar aonde Deus vai te colocar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem um propósito e você vai chegar lá. Mas até chegar lá, tem que passar pelo processo. Se pular o processo, perde a bênção. José pode dizer: Deus, me tira da cova, Senhor. O Senhor não está sendo fiel comigo, Senhor. Me prometeu. Não, José aguentou firme, aleluia. Tirou ele da cova, não mataram ele. Vendeu José, a primeira venda dele. Então olha só, primeiro tem o que? A cova, diga a cova. Depois José, ele só mais um degrau. Ele é o que? Vendido como mercadoria. Fazia parte do processo. Amém, igreja? Vendeu para os ismaelitas. Davi, os ismaelitas pegaram José, levou José e foi para o Egito e revendeu José. Era para um moço desse nunca mais crescer na vida, de tanta decepção, traído em casa. Então, ou seja, decepção não mata crente. Aleluia. Por que parou? Eu estou decepcionado. Por que parou? O irmão falou isso. Não, decepção não mata crente, mas te levanta para estar mais próximo da tua vitória. É crescimento espiritual para a tua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. José foi vendido lá no Egito. O interessante é que ele chegou no Egito como escravo. Como escravo no Egito. Mas um detalhe: mesmo sendo escravo, José trabalhava com excelência. Alguém passava e olhava e falava: quem que limpou aquele chão ali? É um escravo que tem aí o nome de José. Gente, mas ele limpou como ninguém limpa. Quem cuidou do jardim? É um menino chamado José, escravo. Mas como que pode fazer um trabalho excelente desse? Não importa, faça o teu melhor. Amém? Dê o teu melhor. Faça o teu melhor. Surpreenda pessoas. E Deus vai te colocar em lugares altos. Destaque pelo melhor que você tem. Alguém perguntou: quem que limpou esse chão? É José. Chama ele lá para mim. Chamaram José. Pegaram José e falaram para ele: a partir de hoje você vai ser responsável por tudo isso aqui dentro do palácio. Tá vendo? Alguém falou assim:
Vem cá, seu José, seu trabalho é muito bom. Espera aí, José chegou como escravo lá, como nada, e de repente ele começa a se levantar, um bom administrador. Lá onde colocaram ele, sem fins lucrativos, sem nada, simplesmente porque ele gostava de fazer o melhor. Amém? Querido, aprenda uma coisa: o que vier a mão para fazer, faça o teu melhor. Amém? Diga para o teu irmão, para ele, diga: o que vier a mão para fazer, faça o teu melhor. O camarada já estava trabalhando numa fazenda, Davi, antes de muitos anos. Aí o patrão chegou e falou para ele assim: olha, eu tenho um trabalho para você fazer semana que vem. O material está aqui, tudo aqui. Levanta uma casa ali, dê o teu melhor. É o teu último trabalho aqui. Terminando, você pode ir embora. Você está liberado. E a tua dívida está paga. Mas eu quero que você termine aquela casa lá. Quanto mais antes, melhor. E o camarada pegou, olhou, falou: não, isso vou terminar rápido isso aí. E começou a levantar a casa, fez o alicerce de qualquer maneira, de qualquer jeito. Fez meio torto. Era o último, era para ele arrebentar. E daqui a pouco terminou. Patrão, acabei. O patrão chufrou o rapaz. Olhou torto de um lado, do outro. O patrão pegou a chave. Falou: vem cá, é o teu melhor? É o meu melhor, meu melhor. Então tá aqui, ó, a casa é sua. Você fez para você. A partir de hoje você não trabalha mais para mim. Vai viver sua vida. Você está liberado. A casa é sua, é um presente para você. E agora não tinha mais material para usar. Era a oportunidade que ele disse: usa tudo que você puder do melhor, tem aqui. Mas como ele pensou, não é para mim, eu faço de qualquer jeito. Não é assim que Deus nos ensinou. Pode não ser para você, mas no final pode ser seu. Aleluia. Dê o seu melhor. Faça a melhor venda. Faça o melhor pão. Faça o melhor frango. Corte o melhor cabelo. Se especialize cada dia. Procure dar o melhor. Procure fazer coisas que ninguém faz, mas você vai fazer, vai ser o primeiro. E Deus vai te honrar. Aleluia. Quem recebe, diga glória a Deus. Ficou ali. A esposa do camarada deu em cima dele. Ele disse que não queria nada com ela, porque ele falou para ele o seguinte: ó, tudo aqui você pode fazer, menos tocar naquela varoa ali, que ela é minha. Toca nela não, rapaz. Você pode usar tudo no palácio, mas não toca na minha esposa. E foi viajar. Só que a luta vem para tentar tirar a vitória da tua mão. A mulher olhou para José, se encantou com José. Ai, eu quero esse para mim, que ele é o melhor de todos. Chegou lá, agarrou José, agarrou. Quando um não quer, então ninguém cai sozinho. Alguém tem que correr da situação. Amém, igreja? Oh, você me traiu, homem? A mulher me agarrou, me segurou pelo pé, pela mão, me deu uma chave e eu entrei no manto. Não, querido. Alguém aí, os dois pecou. Quando você não quer, você corre. Amém? O patrão chegou. José tinha corrido, mas a mulher gritou, fez escândalo. Ele me agarrou. José foi preso. Sabe quanto tempo José passou na cadeia por essa causa? Quem sabe? 2 anos. Diga, 2 anos. José ficou preso 2 anos na cadeia. Só que tem um detalhe: quando você sonha, diga, quando você sonha, mesmo na cadeia, mesmo no calabouço, Deus vai enviar sonhadores para estar perto de você. José chegou lá no calabouço, lá, não quero mais sonhar. O meu sonho já teve muito problema. Mas aí chegou o padeiro e o copeiro, preso, e começa a sonhar diante de José. Perseguiu José. Aí José, o outro, eu tive um sonho. José interpretou o sonho. José disse: ó, levanta a mão o copeiro. Você vai sair, vai servir o rei. O teu sonho é isso, a revelação. E você é o que, padeiro? Padeiro. Para você não é muito bom não. Olha só a revelação. Você vai sair, vai ser morto. E você, copeiro, quando chegar lá, lembra de mim. Quem é que já lembrou de alguém na hora da bênção? Levanta a mão.
Deus usa sempre alguém para lembrar de você, amém? Já encerrando, Jacó, José, passou 2 anos, o copeiro saiu, o padeiro saiu e morreu, o copeiro voltou a trabalhar, mas esqueceu de José. E o copeiro está lá, entenda a mesma coisa. Quando você fizer com excelência, diga quando você fizer com excelência, alguém vai sempre lembrar de você, alguém vai sempre indicar o teu nome. Quando falar de perfeição, vai lembrar de você. Agora, se você fizer coisa errada, ninguém nunca vai lembrar de você, vai lembrar para detonar o teu nome. Aí o rei teve um sonho. Quem interpretou o sonho? Lembraram de José, na cova, preso, barbudo, largado. Alguém chega lá e dá o grito: José! Ele diz: pois não. É que falaram que você é homem de Deus. É? Quem falou? O copeiro, que ficou preso aqui contigo 2 anos. E o rei teve um sonho essa noite e está perturbado. E o copeiro falou que você é um homem de revelação, que Deus te usa. É. Vem aqui. Trouxe José. O rei falou: ó, tive um sonho essa noite. Subia 7 vacas magras, depois subia 7 vacas gordas, uma comia a outra. Fiquei perturbado. O que é isso, José? Ele diz: o Deus do céu e da terra vai te dar um discernimento. Eu vou orar, eu vou falar para você. Orou. E só Deus manda falar para você o seguinte: as 7 vacas magras que subia é 7 anos de fome. As 7 vacas gordas que subia são 7 anos de fartura. Ou seja, poupe nos 7 anos de fartura. Guarde o que você puder, economize o que vocês puder, porque quando chegar o ano das vacas magras, vocês vão ter no celeiro para vencer. Mas como eu faço isso? Alguém gritou: foi ele. Pronto, já saiu da cadeia. O homem foi lá, tirou o anel. Quando levanta a mão, quem está guardando? Irmãos, vou terminar agora. Daqui para frente, muita coisa vai mudar. Quem tem comércio, quem é empresário, guarde, poupe. O Brasil está aí, ó. Os americanos elegeram agora um presidente que é contra muita coisa, principalmente crente. E o negócio vai esquentar. É tempo de poupar, de guardar. Economize, porque vai chegar a época das vacas magras e você vai ter guardado. Amém? Que Deus abençoe sua vida essa noite, e que Deus te ajude a vencer as batalhas da vida. Levanta a mão direita que eu vou orar por você. O Senhor, Deus do céu e da terra, o Deus de Abraão, Eloi Adonai, Shalom, Yahvé, está conosco aqui essa noite. O Eloi Adonai, Ele está aqui para abençoar a tua vida. E eu quero que você levante a mão direita. José teve o anel do rei na mão. Eu quero orar pela tua mão direita. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência. E aonde você colocar a tua mão, 2020 e 2021 vai ser de vitória para você. Ninguém poderá resistir quando você chegar. Levanta a mão direita. Senhor meu Deus e meu Pai, eu abençoo agora cada vida aqui essa noite. Toma nas tuas mãos esta família aqui da Fogo e Glória, e levanta, Senhor, pessoas inteligentes nesse lugar, poupadores, economistas, pessoas que sabem gastar com excelência, sabem poupar com excelência. Até para gastar, ele gasta com excelência, ele poupa com excelência. E de nada tem falta, porque Deus não vai deixar faltar para você. Você vai comer o melhor dessa terra, vai andar com o melhor dessa terra, vai vestir o melhor dessa terra, vai comer o melhor e vai poupar e vai ser vitorioso em nome de Jesus. Pega na mão de quem está perto de você. Diga para essa pessoa: 2021, aleluia, você vai ser o José de Deus. E eu declaro agora que 2021 será o ano apostólico de José.
É o ano que Deus vai te abençoar. E aonde você tocar, vai ter prosperidade. Se não tinha, vai ter. Se não teve multiplicação, vai começar a ter. Deus vai te honrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?